Olá pessoal, eu sou a Aline do Grupo 1. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. O ECA é de lei número 8.069 do ano de 1990, é um conjunto de leis específicas criados para cuidar de pessoas menores de 18 anos que vivem no Brasil. Direitos e deveres. Absoluta prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência com familiar e comunitária. Absoluta prioridade, que significa que a criança e o adolescente terá preferência para receber proteção e socorro, assim como a preferência de atendimentos nos serviços públicos. Nenhuma criança ou adolescente deverá ser objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Cabe aos pais o dever do sustento, guarda, educação dos filhos menores. Igualmente, os pais têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. O dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. E dentro do ECA existe o Conselho Tutelar, que foi criado pelo ECA, né? Que ele zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar, ele é um grupo de especialistas que trabalham em prol da proteção da criança e do adolescente. Desta forma, é composto por 5 membros, que são escolhidos pela comunidade. Segundo o ECA, o Conselho Tutelar é responsável por garantir e assegurar o bem-estar deste grupo, por meio de efetivação de seus direitos e deveres, que é atender e aconselhar a criança e o adolescente, atender e aconselhar os pais e responsáveis na tutela ou guarda dos seus filhos, informar os direitos e deveres, limites da criança e do adolescente, ouvir queixas e reclamações dos direitos e deveres ameaçados ou violados, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviços sociais, providência, trabalho e segurança, garantir e fiscalizar os direitos e deveres da criança e do adolescente. Participar de ações que combatem a violência, a discriminação no ambiente escolar, familiar e comunitário também. E tem as sanções, né, dentro da lei. O ECA estabelece essas sanções para os pais ou responsáveis que sejam omissos na criação e educação dos seus filhos. E também prevê as sanções para as crianças e adolescentes que cometem infrações. Está previsto desde medidas socioeducativas até internação, e esta medida não deve durar mais do que 3 anos, e ser realizada em estabelecimento adequado que vise a recuperação pessoal. Bom, pessoal, essa é a minha parte. Obrigada pela atenção. Boa noite, meu nome é Patrícia, eu sou do Grupo 1. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança e a Mortalidade Infantil. Bom, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança tem como princípios ações multiprofissionais que favoreçam o crescimento e a qualidade de vida das crianças. O programa ele tenta diminuir a mortalidade infantil e tenta proporcionar atendimento rotineiro, periódico e contínuo, desde a gravidez, acompanhando o nascimento e crescimento, incentivando o aleitamento materno, orientando na alimentação saudável, garantindo níveis de cobertura vacinal de acordo com as normas técnicas do Ministério da Saúde,
identificando precocemente os processos patológicos e favorecendo os diagnósticos, para, enfim, que as crianças elas venham ter tratamentos e estratégias da saúde. Mas também existe uma ação voltada para as crianças que é saúde da família. Ela nada mais é do que uma ação conjunta que ela tenta proporcionar qualidade de vida e diminuição da mortalidade infantil. Bom, a minha parte é essa. Muito obrigada a todos e eu vou passar para minha amiga para dar continuidade ao trabalho. Boa noite a todos. Sou Maria Wedger, do Grupo 1. Vou estar falando um pouco sobre o Plano Nacional pela Primeira Infância, o PNPI. Neste plano, elaborado pela Rede Nacional do Primeira Infância, ela foi lançado no dia 7/12 de 2010, em Brasília, onde propõe-se ações amplas e articuladas de promoção e realizações dos direitos da criança até 6 anos de idade, nos próximos 12 anos. Nele está traçado as diretrizes gerais, objetivos e metas que pais deverão realizar em cada um dos direitos da criança afirmados pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas leis que se aplicam aos diferentes setores, como educação, saúde, assistência cultural, convivência familiar e comunitária e outros que lhe dizem respeito. Eles devem ser entendidos como expressão de vontade nacional de cumprir os compromissos assumidos pelos pais em diversos documentos internacionais e nacionais. O plano foi constituído num processo de ampla participação social, política, em 3 etapas. Etapa 1, elaboração da versão preliminar pela instituição que compõe a Rede Nacional da Primeira Infância. 2, processo de análise crítica, ajuste e complementação pela internet, em reuniões e audiências públicas, do qual participarão organizações governamentais e não governamentais, especialistas, técnicos, pesquisadores nos diversos direitos da criança. E 3, análise e sugestão do CONADA, à luz das diretrizes de Conferência Nacional da Criança e do Adolescente, para a formulação do Plano Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, entre mais 2 novas etapas que estão sendo previstas. Etapa 1, análise e aperfeiçoamento pelo Poder Executivo e seu encaminhamento como projeto de lei ao Congresso Nacional. E 2, análise e aperfeiçoamento, aprovação por lei pelo Congresso Nacional. É isso, gente. Passo a palavra para o meu próximo colega. Boa noite, eu sou a Sirlene, faço parte do Grupo 1 e estarei apresentando a minha parte de trabalho, onde estarei falando sobre a política de saúde mental infantil. A Política Nacional de Saúde Mental tem como princípio o cuidado e liberdade das pessoas com transtornos mentais, com atenção em serviços comunitários de base territorial que atuam necessariamente em redes, onde essa rede é composta por Centros de Atenção Psicossociais, mais conhecida como CAPS. Só que um dos maiores desafios para a saúde mental é a construção de uma política de saúde mental para crianças e adolescentes, seguindo os princípios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que são a universalidade, a integralidade e a equidade. Apesar do caminho ainda ser longo, o Ministério da Saúde instalou no ano de 2004 o Fórum Nacional de Saúde Infanto-Juvenil, que tem por objetivo colocar as questões relativas ao campo de saúde mental de crianças e adolescentes, onde suas atribuições são funcionar como espaço de articulação entre diversos setores,
estabelecer diretrizes nacionais, possibilitar a integração e o diálogo, produzir e divulgar conhecimentos e informações a serem transmitidas e implantadas. Essa é a minha parte. Obrigada. Olá, boa noite. Meu nome é Thiago. Vou falar sobre infecções sexualmente transmissíveis. Uma delas seria a gonorreia, cranco mole e donovanose. O primeiro que eu vou falar seria a gonorreia. A gonorreia durante a gravidez não é identificada e tratada corretamente, porém pode causar um risco no momento para o bebê no momento do parto e adquirir umas bactérias ao passar pelo canal vaginal infectado e adquirir no desenvolvimento do bebê umas infecções, umas lesões nos olhos, uma cegueira, e é isso. Agora vamos falar sobre o cranco mole. O cranco mole no momento não existe relatos que tenha efeito sobre o bebê. E é bom procurar um médico. Nesse momento, eles botam nos órgãos vaginais, no corpo em si da pessoa, do mulher, do homem, faz úlcera, essas coisas, faz manchas, bolhas. Aí vamos lá sobre a donovanose. A donovanose, na maioria da parte dos casos, ela não causa prejuízo ao feto, mas deve ser tratada com antibióticos para eliminar para outras regiões do corpo. E na maioria dos casos, você deve procurar um médico e se prevenir usando preservativos, para não pegar esse tipo de doenças. É isso. Boa noite. Vou falar um pouco sobre a sífilis congênita. A sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível. Ela pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com a pessoa infectada ou pela transmissão vertical de mãe para recém-nascida, na gestação ou no parto. Por isso, é importante fazer o teste para detectar a sífilis. Durante o pré-natal, recomenda-se que a gestante faça pelo menos esse teste em 3 momentos, que são no primeiro trimestre de gestação, no segundo trimestre de gestação ou no momento do parto ou em caso de aborto. No caso da hepatite, ainda não existe uma vacina para a hepatite C, A prevenção pode ser feita evitando o contato com sangue contaminado, sexo desprotegido e o compartilhamento de objetos cortantes. A transmissão vertical, que pode ocorrer durante a gravidez ou no parto, a amamentação ela não é contraindicada desde que sejam efetuadas ações de profilaxia para o recém-nascido. Uma dose de vacina, a primeira dose de vacina no caso do nascimento, quando o bebê nasce, hemoglobina nas primeiras 12 horas de vida e completar todo o esquema vacinal com doses preventivas. Já o HIV, a transmissão vertical dele ocorre devido à exposição das mucosas do recém-nascido às partículas virais presentes no sangue ou secreções maternas. Dessa forma, deve ser tomado cuidados para evitar o prolongamento do recém-nascido a essas partículas na hora do parto. Todas as gestantes e seus parceiros devem ser investigados contra ISTs, informados sobre a possibilidade de prevenção da transmissão para a criança, especialmente AIDS, sífilis ou hepatite viral. O Ministério da Saúde vem executando diversas estratégias de abrangência nacional para o controle das ISTs, com realizações de campanhas de prevenção e desenvolvimento de estudos e pesquisas voltados para o enfrentamento das ISTs.
Boa noite, gente. Meu nome é Karen. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a clamídia, que ela é uma infecção que acontece durante a passagem pelo canal do parto. Os sinais e sintomas ocorrem geralmente entre 5 a 14 dias após o nascimento do neonato, podendo ser uma conjuntivite leve, com secreção mucopurulenta mínima, e ir até a forma grave, com edema de pálpebras e secreção abundante. O seu diagnóstico ele é feito através da cultura imunofluorescência direta ou ensaio enzimático imunoabsorvente, e também pode ser examinado o esfregaço conjuntival com corante GIEMESA. Se intracitoplasmáticas azuis forem identificadas, a oftalmia por clamídia confirmada. O tratamento ele é feito com terapia sistêmica, devido à maioria dos bebês infectados também terem infecção nasofaríngea, e alguns chegam até a desenvolver a pneumonia, né, por conta da clamídia. Então, é recomendado usar o etilsucinato de eritromicina ou azitromicina. E caso faça o tratamento com essas medicações, o neonato ele deve ser monitorado. E para fechar, a prevenção ela é feita com o uso de iodopovidona, que é a 2,5% em gotas, e pode-se usar também pomadas oftálmicas de nitrato de prata e tetraciclina. Obrigada pela atenção. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a herpes genital. Então, ela é uma infecção pelo herpes vírus simples no neonato. Tem alta mortalidade. Essa doença ela é transmitida durante o parto pelo trato genital infectado. Então, muitas vezes, as mães elas não demonstram ter adquirido a infecção genital recente e ainda não desenvolveram sintomas no momento do parto. Os sinais e sintomas no neonato se manifestam geralmente entre a primeira e a terceira semana de vida, mas raramente pode só aparecer após a quarta semana. Então, os neonatos eles podem apresentar doença local ou espalhada, né? As vesículas da pele são comuns. O que seriam as vesículas? São tipo aquelas bolinhas de água, sabe? E nos neonatos que eles não apresentam essas vesículas na pele, eles geralmente, a doença ela afetou o sistema nervoso central, tá? E o diagnóstico ele pode ser feito através da cultura de HVS, que é herpes vírus simples, ou a cultura de PCR, que é a proteína C reativa. Então, em alguns casos, como a encefalite, o vírus só é encontrado no sistema nervoso central. O tratamento inclui o uso de aciclovir parenteral e terapia de suporte conforme a prescrição médica, ok? E a prevenção, né, no caso das mamães que estão infectadas com HVS, é indicado fazer o parto cesariana, para evitar que transmita, né, esse vírus para o bebê. E muitas vezes, mulheres que têm esse vírus ficam com a genital cheia de vesícula, sabe? Por isso é recomendado o parto cesáreo. E vale reforçar aqui para vocês, para estar finalizando a minha parte do trabalho, o uso essencial da camisinha, tá? Que ela evita tanto uma gravidez indesejada, como também as ISTs, ok, gente? Obrigada pela atenção.